Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 22 de Lucas, esse canal onde você lê a Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, até chegar no último capítulo de Apocalipse. Aqui você não vai pular nada, não vai achar nada difícil, porque o Senhor tem nos dado a graça desde Gênesis, e eu creio que assim continuará até Apocalipse, da gente ler a Bíblia, amar a Bíblia, sentir prazer neste momento e aprender, viver conforme e não pular, né? Porque tudo na Bíblia é importante, tudo na Bíblia tem um motivo de estar lá, tudo está perfeitamente alinhado. Então é muito importante que a gente se debruce e busque aí o máximo de entendimento, de vulnerabilidade. Hoje, enquanto eu estava lendo as minhas anotações, eu até rio às vezes delas, porque enquanto eu estou escrevendo, enquanto eu estou lendo, eu leio primeiro, depois eu faço ali uma análise do que eu pensei em cada coisa, em cada parte, copio algumas coisas que eu achei importante, além de marcar. E faço alguns comentários assim que vem na minha cabeça. Aí hoje eu coloquei assim, hoje não, né? Na época que eu li, enfim, tava pensando naquilo, eu coloquei, porque Jesus aqui em determinado momento vai falar que esperou ansiosamente para comer aquela Páscoa com os discípulos e que não voltaria a fazer até que o reino viesse. Eu coloquei, será que Jesus não vai mais comer no céu? O que vocês acham, gente? Quem aí acha que no céu tem comida boa? Eu acho que ele tá comendo comida boa. Meu Deus, gente, mas é assim. A Bíblia é isso, é você o tempo todo pensando em tudo que está escrito nela, deixando ali a sua mente, sabe aquelas novelas interessantes? Eu amava novela. Quando eu era criança, adolescente, assistia todas do SBT, todas da Globo. Então eu sempre gostei muito de novela. E a Bíblia é um livro de histórias e histórias reais e histórias que nos gera algo dentro de nós, né? Acho que toda história assim gera algo dentro de nós, mas a Bíblia são histórias verídicas, santas, verdadeiras, não é aquela coisa de, apesar de ter sempre um final feliz ali, mas e que a gente conhece que o final de todas as coisas de fato é feliz. Eu acho que todas as coisas são um espelho, né? Um livro que você lê, um filme que você vê. Então todas essas coisas elas vão formando a gente. E com a Bíblia não é diferente. Com a Bíblia é o maior de todos e por isso que eu me dedico tanto e me debruço tanto para compartilhar, para passar, para fazer você se sentir assim dentro do melhor filme da sua vida, da novela mais interessante, mais adorável. E é isso, e mais do que uma ficção, como eu disse, a Bíblia é aquilo que a gente vive. Então, se você tem vontade, não tem conseguido colocar os princípios, os valores, as ordenanças, ser obediente a Deus, enfim, não tem conseguido colocar isso em prática, eu te convido a fazer parte da comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia lá, onde eu tô ali de mentoreando, né? E é isso, então ali a gente traz os desafios nossos para a vida real e busca implantar as verdades da Bíblia. Em meio a isso tudo, que Deus sempre tem algo para fazer e para falar a respeito disso. Beleza? Além disso, tem também o meu Instagram, que você pode seguir lá, se você tiver curiosidade de ver como eu faço isso no meu dia a dia. Lá eu falo um pouco sobre isso.
Beleza, gente? Vamos começar orando, que eu já falei demais e o capítulo é bem longo. Não sei se vai ter como eu comentar, mas enquanto a gente lê, que você se sinta e você veja essas imagens e você faça as perguntas na sua cabeça, e qualquer coisa pode colocar aqui que depois eu respondo, pode mandar no meu direct. Eu deixo também aqui o link do meu WhatsApp na descrição, que é por aí que a gente está fazendo as inscrições da comunidade, porque eu deixei um pouco a plataforma de lado, beleza? Então vamos orar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade de ler a Tua Palavra. Faz uma vez em nós e através de nós aquilo que o Senhor tem para fazer. Mexe com tudo dentro de nós, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos alcançar. Em nome de Jesus, naqueles lugares, Deus, no mais profundo, sabe, Deus, do nosso coração, aqueles lugares onde nem mesmo a gente sabe que tem dor, tem sofrimento, tem dificuldade ali, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vai nesses lugares, penetra essa espada, Deus, essa palavra, Deus, como uma espada penetra entre juntas e medulas. É o que nós oramos, te pedimos. Coloco diante de Ti a minha vida e a vida de cada um que comparecer aqui, para que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então, Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo.
Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado na mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem que acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: porque vocês estão dormindo, levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, o homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou.
Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe, e diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. É isso. Bom, temos ainda um tempinho. Vamos então para a parte de Pedro. Tem muita coisa para comentar, né, gente? Mas Jesus, enquanto estava naquela ceia, Jesus fala algumas coisas, dá algumas orientações importantes, né? Então vai falar que ele vai repartir o pão, o vinho, vai falar a parte que eu falei, que ele, né, não vai mais comer daquela ceia até que estejam todos no reino de Deus. No entanto, é daquela ceia, da ceia ali, com aquelas pessoas. Não necessariamente que Jesus não esteja comendo no céu, mas enfim, voltando. E eu comecei falando de filme, eu gosto principalmente de filme de biografia. Nada é tão maravilhoso quanto um filme com histórias reais, né, gente? E essa é a história real de Jesus. Então, beleza, voltando aqui, né? Vai dizer então que Jesus, ele estava naquela ceia e ele começa a dar algumas orientações. E aí, primeiro ele vai falar sobre a ceia, depois ele vai falar ali que ai daquele que comesse aquela ceia de maneira indigna, que era o que Judas estava fazendo, né? Judas, então, ele já tinha preparado de trair Jesus, já estava tudo certo, e naquele momento, Jesus já sabia daquilo, mas mesmo assim ele se sentou à mesa para ceiar com todos que estavam ali, e sabendo que estava traindo Jesus. Então é por isso que quando, né, provavelmente na sua igreja, quando o pastor fala ali sobre o pão, o vinho para você, né, que a forma indigna de você comer aquilo é isso, é você estar cometendo algum mal contra o seu irmão e tá ali na igreja como se nada tivesse acontecendo, sabe, comendo o corpo de Jesus, tomando o sangue de Jesus e falando: me limpa dos meus pecados, sem que você se retrate com aquela pessoa, ou se arrependa, se convença do seu pecado. Então, essa é uma das orientações. A outra orientação diz que eles, né, começa uma discussão ali, quem iria trair, daqui a pouco já está numa orientação de quem era o maior. Nessa altura do campeonato, estava todo mundo já ciente de que tinha muita gente atrás de Jesus, de que Jesus alguma hora ia partir, ia ser preso, ia ser morto, ia ser, enfim, qualquer coisa. E talvez eles já estivessem pensando: Jesus, quem o Senhor vai deixar de nós aqui como líder, encabeçando aqui e tal. E aí Jesus, a próxima orientação que Jesus dá então é a respeito do serviço. Ele fala: os gentios, eles, os mais importantes são os que estão à mesa, e aí os menos importantes vêm e servem. Aqui nesse caso não. No nosso caso, os mais importantes serão aqueles que servem. É isso que eu vim fazer no mundo e é isso que vocês devem continuar fazendo também. Então, vocês querem ser os mais importantes? Corre para ver quem vai servir mais. Quem servir mais é o mais importante, tá? De parabéns. Quem quer, né, gente? Você quer o quê? Quer sentar numa mesa, quer ser servido. Enfim,
E aí Jesus vai falar acerca de que aqueles discípulos iam ser tentados, iam ser peneirados, que Satanás já tinha conseguido licença para, né, peneirá-los como trigo. E aí eu peguei aqui o significado da palavra peneirar, que vai ser siniaso, que vai falar sobre uma agitação interna, testar a fé até o limiar do colapso. Então, eles já estão, a partir daquele momento, era um momento ali muito chave, onde muito provavelmente muitos deles iam, primeiro eles iam fugir naquele primeiro momento, e depois eles iam, a fé deles ia naquele ponto de esgotamento. E o meu tempo acabou, não vai dar tempo de eu terminar, mas eu tento falar mais alguma coisa no Instagram. E se você tiver interesse, então se inscreva na comunidade que a gente continua falando sobre isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.